Agora, uma coisa dos emasculados que eu acho impressionante é um caso que... porque você ouvindo o podcast, você vai descobrindo que eu já sabia dos emasculados do Maranhão. Tanto que eu, na minha ignorância sábia, que a gente sempre acha que sabe tudo, não tem nada a ver mesmo com os emasculados de Altamira, apesar de eu já ter conversado com o Daledoni, que o Daledoni você tem que trazer, porque ele é o advogado das estrelas criminais, ele é o advogado do Henri Borel, tadinho do Henri, do Jairo, do Henri Borel. Ele é o advogado dos grandes criminosos. Ele é o advogado da mulher que é apontada nos emasculados como a dona da seita. Como é que é o nome dela? Pelo amor de Deus. Ele é o advogado dela também? É o advogado dela. Quem foi também foi o Vacef lá atrás, mas é ele que é o advogado dela. Pelo amor de Deus, me pesquisa aí quem é a mulher de Altamira. Mas como que ele pesquisa? É só colocar criminosa Altamira... Tá. Que não é, ela foi até inocentada, mas ela foi apontada, porque é tudo envolvido em seita. Uma coisa que é muito interessante dos emasculados, que lembra muito com o Evandro, né? E que tem completamente ligação, inclusive com essa mulher que nós vamos descobrir o nome dela em dois minutinhos. Ela é eu vou ter que voltar no caso do Evandro, até como o Ivan faz. Em 92, tem o Evandro some, uma das pessoas que é investigada é essa mulher, que era a líder de uma seita. Ela era uma líder de uma seita. Ela não é argentina, ela é brasileira, mas ela era casada com argentino, onde ela tem um livro chamado Deus a Grande Farsa. Onde ela diz, como filosofia dela, que Deus não existe, que foi criado pelo homem como uma forma de reorganização social. Sim. E tem a sua lógica no pensamento dela. Mas aquilo, como um livro chamado Deus a Grande Farsa, você já coloca ela como uma seita satânica. Bruxa. Porque se Deus é uma grande farsa, o diabo é o Deus maior. E foi muito mal traduzido algumas coisas, porque ela não diz em momento nenhum que a criança é do demônio. Ela diz que a criança ela não tem a malícia e logo ela pode ser organizada. Pelo adulto para se tornar adulto mau. Também tem uma lógica. É óbvio, a criança é quase uma página em branco. Então você vai desenhar nela muitas coisas para ela ser o que ela é. E essa mulher que foi investigada... A Valentina Andrade? Valentina Andrade, graças a Deus, obrigado. Mas ela escreveu esse livro em espanhol? Que tem tradução? O que aconteceu? Ela escreve e tem outro cara que escreve, que é o marido dela também, que homenageia ela. Mas esse livro é escrito em português e é muito mal escrito. Ela é uma mulher que ela é muito autodidata. Ela não tem uma formação, ela não é uma mulher letrada. Acadêmica e tal. Não. E nem escolaridade. Tá. Ela já era uma velhinha e tal. Ela já era idosa naquela época, eu queria que ela tivesse morrido. E aí... Ela está naquele momento em Guaratuba. Ela está lá em Guaratuba? Quando o Leandro Bossi some. Antes do Evandro. E detalhe, ela está no hotel onde a mãe do Leandro Bossi trabalha. E é onde ele teria passado horas antes. E ali fica. E, por coincidência, ela tinha passado por Altamira anos antes, porque o marido dela, de Londrina, sai de Londrina e vai montar um hotel. Por que aquela coisa? Meu pai não falou pra gente, vamos mudar para Palmas? Naquela época, vamos para Altamira menor, porque Altamira era bem antes, mas tudo bem, ele viu uma oportunidade para lá. A Valentina chega aí 2 vezes para Altamira e fala, aqui eu não vou ficar. Então vamos separar de você, tchau. E ela vai embora, ela nunca mais volta para Altamira. Só que, olha como esses casos são conectados, e o Ivan faz com maestria isso no podcast. Durante o processo do Evandro, que é 92, o crime de Altamira, ele começa em 89 e ele vai até 92, uma coisa assim. Ele começa o primeiro emasculado em 89 e ele vai subindo. O emasculado que eles fazem, as crianças eram encontradas sem os sacos, sem a bolsa escrotal, sem o pênis, e violentado. E colocado em algum lugar. Ele não foi feito ali. Então foi feito em outro local e foi levado lá. Era em locais diversos. E tem crianças que não foram encontradas. E a bolsa não estava próxima. Nunca foram encontrados. Tá. E a Valentina está ali sendo investigada. Ela é colocada... Ela é investigada por quê? Lá em Guarapuava, ela é investigada e sai numa capa da Veja. Quando ela está na capa da Veja, está acontecendo lá em Altamira, crianças que estão sumindo e encontradas sem os órgãos pinto sexuais. E estuprados, aquilo.
O marido dela vê, inclusive, a capa e ele vai na polícia e fala, é ela. Ela veio aqui. O ex-marido dela fala que é ela. Ele fala que é a mulher. Se não tivesse havido aquela capa da Veja, a Valentina de Andrade nunca teria sido colocada na história ali dentro. E o próprio ex-marido faz isso. Você trouxe o Ivan pra falar desse caso? Já. De Altamira? Não, de Altamira não, ele veio do caso Evandro. Bem interessante. Porque estava no começo Eu ainda. quero entrevistar ele pro canal agora. também. Porque é muito bom. Só que então assim, você entende como os casos estão interligados. Inclusive o Ivan conta que ele começa a fazer Altamira exatamente porque um dos caras, inclusive, que está dando entrevista, é um excelente advogado lá, que está dando essa consultoria, ele aparece falando muito sobre o processo, ele fala pro Ivan, quando ele faz o caso Evandro, esse caso é interligado com a Altamira por causa da Valentina de Andrade. E aí o Ivan pega que o próximo caso, depois do caso Evandro, ele vai fazer Altamira. E aí você tem a ligação, é pelo histrionismo. É pela falta... Como a polícia não chegava a ninguém... coletiva, Se começa a organizar, pelo que eu estou entendendo até agora, uma falácia. Falácia que vira uma histeria Como coletiva. foi feito lá atrás, em Guaratuba, com as bruxas... as bruxas de Guaratuba. É Guaratuba ou Guarapuava? É Guaratuba. Guaratuba, as bruxas de Guaratuba, que é a Celina, a Beatriz, aquela história absurda, né? Porque o cara escolhe 7 pessoas porque o nome dele é Neves, é Capitão Neves, e ele acredita que o nome dele é Seven, ao contrário, então tem que ter 7. Não, o cara é completamente louco, maluco, esquizofrênico, os caras compram a história. Ele tem que ter 7 culpados, inclusive quando o louco do cara lá leva pra eles falando, essa é a história, ele fala, não, mas tem 12 pessoas, eu preciso de 7. Vamos por 7. Que doideira. É maravilhoso. Quando você pensa que é assim, agora, você pensa que é roteiro de ficção mais escrito. A polícia compra essa ideia, o promotor compra. O pior é isso. Não, todo mundo, até hoje. Todo mundo, então. Os caras compram essa eles ideia. Não são inocentados. Então. Até hoje eles não foram inocentados. E o Diógenes está sendo processado agora, que era o primo do Evandro, que é ele que inventa toda essa história do dossiê Magia Negra, agora estou entrando no caso Evandro. E que põe esses 7 que são violentados, né? Porque eles são torturados de maneira terrível. Foram violentados verdadeiramente as mulheres, a filha... não, e assim, tem várias coisas, né? Daí é o Ivan que consegue as fitas no final, que mostra... É o grande milagre desse projeto, é esse. Ele consegue provar que eles foram torturados porque as fitas são inteiras. Todo mundo sabe que eles são inocentes, mas a justiça não inocenta os 7. E por quê? Porque se você inocentar, a justiça errou. Eu não quero dizer que a justiça errou. Você vai mostrar a fraqueza, a incompetência. O promotor chega a falar no documentário do Globoplay, uma frase que eu acho muito perigosa. Ele fala assim, não é o fato deles terem sido torturados que eles não falaram a verdade. Nossa. Não, é maravilhoso. Eu não consigo conceber. Conceber esse tipo de coisa. Torturado, você fala qualquer coisa. Entendeu? Eu não sou uma pessoa pra tortura. Não precisa encostar em mim. Você fala o que você quer. Eu falo que eu também. Exatamente. Você mostrar ali, cara, você fala, para, que na você maioria quer? das vezes é assim, você sabia, Beto? Que o fato nesse caso de tortura, você, em muitos casos, nem chegam a isso. Basta você ameaçar o indivíduo e falar assim... o jeito que fala. É o jeito que fala. E que quando ele te passa a verdade, você fala, esse cara vai fazer isso. Mas no caso da Celina e a Beatriz, aí você pega o sadismo inteiro. A Celina e a Beatriz, mãe e filha, foram estupradas. Violentadas por todos os buracos que você pode imaginar, ouvindo a outra. O Oswaldo... Ele teve o saco dele tudo com choque. E sem dormir, sem isso. Você vê os vídeos, só de ver os vídeos editados, você fala, esse cara aqui não tá bem. Esse cara aqui tá falando que eles estão mandando falar. Só que é provado. Só que a Justiça do Paraná não se nega. Eles pedem a inocência deles desde sempre. Eles sempre se disseram inocentes. E eles se negam, a Justiça do Paraná não dá a inocência deles. Não é nenhuma questão, se a gente der inocência, a gente vai ter que pagar a indenização. Não estou falando isso, vai brigar depois do resto. O problema é que assim, essas pessoas foram torturadas, presas, humilhadas, perderam tudo. Porque assim, a Celina, que vinha de uma família abastada e tudo mais, o marido dela perdeu tudo. Para pagar advogado, perderam tudo, porque ninguém mais ia na casa dele. Ele era o prefeito da cidade, estouraram a casa inteira. Então, assim, a Beatriz, cara, o que ela passou, assim, o Oswaldo, todos os outros, o Davi, todo mundo, os 7, tem um que morreu, que até hoje não sabe nem que ele foi provado inocente. Eles eram torturados e depois da tortura para confessar, eles continuaram sendo torturados. Exato. Dentro do sistema prisional. Eles foram inocentados no primeiro julgamento, que foi anulado, e foi solicitado um outro.
Chega um promotor, não sei se é o mesmo de hoje, tem um promotor durante o julgamento deles que chega a dizer que o corpo do menino estava naquele negócio ali, num barro, um negócio de barro. Mas não tem nada naquele negócio. O Exu levou. Ele fala, isso. Eu falei, o Exu? O Exu levou? Ele fala, o argumento da promotoria que o Exu levou. Quando você chega nesse de conversa, não tem mais todo mundo falar, louco. Né? Não, é claro, né? Você tem que falar, olha, até o juiz interna, que não para, que não para, os jurados que não viram, falam, gente, que palhaçada é essa? É todo um sistema corrompido, não de financeiro, pela loucura. Pra você ver o nível que chegou isso, a Beatriz era uma menina que não morava lá. Ela estava em Curitiba. Ela foi lá para resolver um negócio, para visitar, não sei o quê. Quando eles chegaram, eles foram lá procurar a irmã dela. E ela não estava. Levaram ela. Era a irmã dela que ia. Exatamente. Quer dizer, a polícia foi lá para pegar a irmã. O problema era a irmã, mesmo porque a Beatriz não morava lá. Ela já estava trabalhando, fazendo não sei o quê, em Curitiba. E ela voltou lá para visitar a família, para resolver alguma coisa. Para participar de alguma coisa que o pai fazia, alguma coisa ligada à educação, não sei o quê, que o pai era prefeito. Eu sei que ela estava lá de visita. Eu falei assim, eu cheguei hoje. Aí a polícia chega, cadê fulana? Ela não tá, eu vou levar você. Levaram a moça. Porque ela, quando viram ela me contou isso, quando viu a mãe sendo levada, ela se agarrou na mãe. Falou, minha mãe, você não vai levar. Então vai você mesmo com a filha. Junto. Já que sua irmã não tá aqui. Foram violentadíssimas, foi horrível. Gente, horrível. E esse caso tem toda a ligação com o Altamira, os emasculados, porque além de a Valentina de Andrade ter sido realmente investigada para o caso de Guaratuba, ela sai na Veja e essa Veja aparece lá. E essa capa da Veja apontada pelo cara é ela que deve ter sido feita, porque eles estavam precisando criar uma seita. Porque assim como aqui foi criada uma seita, porque o Oswaldo era pai de santo, eles pegam uma loucura, o caso é uma loucura. Então você tem uma ligação entre as pessoas sem ligação. A Celina, uma mulher catolicíssima, não conhecia nenhuma das pessoas além da filha. E a mesma coisa, e aqui em Altamira é feito da mesma maneira. Só que com a diferença de que a Valentina de Andrade, que foi inocentada durante a investigação aqui no Paraná, porque era muito mais interessante, inclusive para as pessoas da cidade, que os Abage fossem apontados, porque eles eram prefeitos, o pai da Celina, o pai da Beatriz, não deixava construir prédios de 80 andares, e o governador queria, era um ano eleitoral também, blá blá blá. Exato, era bom tirar os Abages? Era bom tinha toda uma... Porque o secretário de Justiça chega a falar, voltando para o caso Evandro, que se eles não confessassem, ele ia colocar o secretário de Justiça, acho, eles iam colocar ele em praça pública para ser linchado. Imagina, você fala isso. Aí tem uma repórter de uma grande emissora anos 90. Que fala que eles chegam para a repórter quando vai entrevistar. O Oswaldo me conta isso numa entrevista que eu fiz. Eles chegam para a repórter e falam assim, moça, pelo amor de Deus, ajuda a gente, uma mulher. Ajuda a gente, porque eles estão torturando a gente, pelo amor de Deus. Olha só como é que ela fala assim, não é essa história que eu quero. Eu preciso daquela lá que você comeu o coração do menino. Porque ela queria o Ibope. Então você tinha, além de uma histeria coletiva, interesses individuais. Interesses. Quanto mais eu levar a história, mais eu vou aparecer. Então você tem uma série de coisas ali. Dentro de Altamira, você constrói de novo uma reorganização de história que você vai ouvindo o podcast, depois você vai falando assim, como ninguém para isso? A sensação que eu tenho uma vontade de voltar para para! Exato. Dá um tapa na cara para as pessoas. Não, no começo dava para ter parado. Sabe aquela coisa da fila do piloto sumiu? Sei, que dá um tapa. Assim, para, acorda, olha para mim, não é nada disso, tá louca? Porque não está procurando a pessoa certa. É claro. Então nessa histeria que dois médicos, assim, um médico é espírita, logo é Satã. Imagina, então o espiritismo... Não, até o satanismo não tem nada a ver com morte de criança. Então é uma coisa louca. Então você vai. Aí eles começam a organizar. Porque os meninos parecem que a pessoa que faz sabe cortar. Então tem médico. Então é legal ter um médico. Eu não sei como é a pessoa senta e fala assim, vou desenhar essa história aqui. Vou pôr 2 médicos. Vou pegar para fazer outro cara. Isso é um corte cirúrgico, só pode ser médico, enfermeiro, aquelas conversas de Preciso sempre, de uma líder religiosa. Ela escreveu um livro chamado Deus a Grande Farsa. Apareceu na Veja. Tem uma cara de pessoa do mal e foi casada com um cara aqui que estava. O cara falou que viu. E o outro confirma que viu ela
matando criança com pinto de criança no meio da sala. Você fala, não, gente, não. Gente, por que a mulher que nem te conhece vai mostrar um pinto de criança pra você, amor? Cortado. Não dá, essa aceita a justiça dessa maneira. Aí, assim, aí se criou. Então eu tô agora numa parte que estão sendo feitos os júris, eu sei o que aconteceu, mas assim, a Valentina de Andrade foi inocentada, e é muito doido, porque se você inocenta a Valentina de Andrade, todos os outros têm que ser. Porque é uma história que não tem como. Não para de pé sem ela. Não tem. Tudo é interligado junto. Ela é inocentada. Os 2 médicos, o Anísio e o Césio, são condenados. Um morreu até. Tem o Carlos Alberto, que é um policial militar. São 7 pessoas envolvidas. Todos foram condenados, mas ninguém tem ligação com ninguém. E tem um menino lá que era rico pra caramba no local, que é o José Amadeu, que quando ele é preso, continuam tendo as crianças emasculadas, eles falam, é lógico, porque eles são uma seita. Então os outros estão emasculando. Os outros continuam, Que pode até acontecer, você pode ter um grupo de serial killers, mas quem diz que aquele cara é? Não se prova, não existem provas. Daí tem uma coisa que é fantástica, eles falam assim, tem fotos de crianças na casa de todos vocês. Eles falam, tem, é uma escola do Metodista, se eu não me engano, que fez uns cartões postais e distribuiu para a cidade inteira. Toda cidade tem esse cartão postal. A escola metodista fala, esse cartão é um cartão postal. É um cartão postal feito pela escola. E eu distribuí em todas as casas de Altamira. Não interessa, eles têm uma foto de criança. Aí tem umas coisas que são muito malucas, porque foram encontrados 2 livros na casa do Amadeu. E eles falam os títulos, eu não lembro. E o Ulisses, Ulisses é bom, né? O Ivan, ele diz quais são os livros. Os livros são assim, tipo... porque eu tenho um livro, desse filme de terror que você falou. Sei. Então ele é satânico, porque ele tem esse filme, olha só, é um filme que fala de diabo. Chama, sei lá, vai pegar o Exorcista, um livro do Exorcista, do filme Exorcista. Tá, que era livro mesmo que eu li. Eles ficam, e aí a promotora fala essas bobagens, os advogados de defesa não conseguem voz, as pessoas entram nessa histeria coletiva e vão colocando. Realmente, pararam os emasculados. Em Altamira. Aí tem os emasculados em Maranhão, que foi encontrado, que é aquele homem lá, como é o nome dele? Esse foi encontrado com os pintos pendurados. Com os pintos. Esqueci o nome dele. É o maior serial killer. É um grande psicopata aqui. E então ele também trabalhou em Altamira? Não, ele trabalhou no Pará. Mas são Pará, o tamanho do Pará também ali. Não é assim, né? Então foi ele. É que também querem colocar que foi ele. Ele chega aí no Pará e fala, foi aqui... que eu acho que foi por aqui que eu deixei um corpo. Mas é aquilo que você explica, que o psicopata gosta de aparecer. Claro. Se pegou ali, ele vai falar que matou no Pará, né, em Rondônia, Roraima. E aí, vai aparecer. E só que ao mesmo tempo que você tinha os emasculados, que eu não sabia disso, no podcast que eu estou ouvindo. Enquanto você tem dos emasculados de Altamira, que você tem do Maranhão, você tem em Goiás e você tem no Espírito Santo. Exato. O que será? Nossa. E aí você fica... Aí é uma doideira, porque vão entrando numa coisa muito política. Gente, é uma sabe o que coisa... é isso? Você vai ouvir, você fala assim... Você sabe o que é isso? Eu falei, eu entrei no metaverso. Eu ouvindo o podcast, falei, não é possível, estou no metaverso. Mas sabe o que é isso? Chama-se ignorância. A polícia não tem preparo nenhum até hoje, e polícia de grandes cidades, não tem preparo para avaliar o que é um serial killer. Bastou o indivíduo falar assim, matou 3, ele é um serial killer. Você escuta o tempo todo. Porque ele matou 3 pessoas. O cara, ele não sabe o que é um serial killer, não tem banco de dados de serial killer. Olha, tem um cara que ele mata e emascula os meninos. E ele mata crianças brancas, negras, crianças de periferia. Ele mata crianças de 6 a 7 anos. Todos esses dados têm que estar num banco de dados para que a polícia acesse. Porque aí eu chego lá e falo, não é comum você ir atender o caso de uma criança que foi estuprada e emasculada. Não é algo que acontece todo dia. Espera um pouquinho. Criança emasculada, você tem que entrar... Onde que você vê? Porque são uma série de coisas que você tem que observar. Não é o número só. Buscar assinatura, é isso? Buscar assinatura. Você tem que ter um banco de dados. Me diga, você acredita realmente que o cara lá, de qualquer cidade, nem aqui em São Paulo, estão preparados para isso? Você vê aqui, o pessoal é um serial killer, porque ele deve ser um psicopata, porque ele não chorou. Ele não mostrou. Ele não chorou. Então você pega a Suzane que chora, o outro que queria pegar o monstro, isso aqui foi quem matou. Então, sabe o que é isso? Ignorância. E essas pessoas estão numa posição privilegiada que tomam decisões em cima
de achismo impacta diretamente na tua vida. De repente, estamos nós lá envolvidos. Olha o perigo disso. Mas o cargo é muito importante. Eu sou o delegado da cidade, eu sou o perito, eu sou o legista, eu sou o secretário de segurança, eu sou o delegado geral, e eu falo que é e é. Sim. Eles não têm a humildade de falar assim, gente, nós precisamos evoluir. 92, 90, 80, tá cheio de serial killer aqui. Aqui no Brasil não é só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muito. É claro, a polícia lá é eficiente. Sim. Por que tem muito? Porque eles pegam os caras. E o que é muito terrível, que você percebe, é que, assim como lá em Guaratuba não foi encontrado quem matou. É claro, esse tipo de investigação. E foi condenado. E com detalhe, né? O Ivan também conseguiu uma coisa, pra família do Leandro Bossi foi incrível, ao mesmo tempo tristíssimo. Tinha do lado de onde o Evandro foi encontrado, tinha uma moçada. E à época foi dito que era de menina. E então o Leandro Bossi continuou desaparecido, ele estava desaparecido até o ano passado, se não me engano, retrasado. Acho que ano retrasado, até 2021, pode ser, agora não lembro. Eu me perco um pouco, porque como a gente estava em pandemia, às vezes eu me perco pela ausência de ano novo direito. Só que e agora? Em 92 foi vista essa ossada, foi dada com menina e foi guardada essa ossada. Ou seja, tem um problema. Tudo bem, se é uma menina, então quem matou? Quem é essa menina? Ninguém se preocupou. Ninguém se preocupou. Ninguém se preocupou, foi guardada lá. O Ivan, quando estava fazendo podcast, ele pergunta para a delegada dos desaparecidos de Paraná: mas e aquela ossada? Quem é aquela ossada? Ela fala: não poderia ser do Leandro Bossi? E ele: só que cadê essa ossada? Ué? Ninguém acha. Essa mulher, essa delegada, consegue encontrar, sei lá onde, por conta de o Ivan ficar em cima pedindo. E ela manda para a Polícia Federal em Brasília fazer análise de DNA. Era o Leandro Bossi. O quê? Não era uma moçada de menina. Era o Leandro Bossi, que a família estava esperando há 30 cacetada de anos. Sim. Claro. Que o pai morreu esperando o filho aparecer. Que o pai morreu deixando um terreno para o filho. Poxa. Que o pai morreu na esperança de ver o menino vivo. Claro que é tristíssimo ele descobrir que aquela ossada era o filho dele, mas pelo menos aquelas pessoas poderiam ter enterrado o filho, ter fechado o caixão naquele momento e ter buscado por justiça. Buscado por justiça, porque exatamente. Quantas pessoas apareciam, pode ser o Leandro, apareceu um menino no meio disso falando que era o Leandro. Não, só que não foi o menino Pedrinho, não foi o caso do Pedrinho. O menino estava ali. Em 90, 89, 80, 60, um médico legista, ele tem plena condição de olhar o moçado e falar: eu não preciso de DNA. Isso aqui são ossos de menina. Claro que dá. É o exame antropológico. Como pode? Antropológico. Sabe o que é? Incompetência. E para aparecer, não sei. Falta de comprometimento com aquilo. Então solta. Eu estou vendo isso agora, Beto. Eu estou com vários casos que a polícia trabalhou extremamente mal. Que a perícia vergonhosa. O indivíduo está preso por um exame ridículo.